Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, bem-vindo a mais uma aula da ETAD. E hoje nós iremos falar da lição de número 3, que tem por título a continuação à epístola do apóstolo Tiago. Mas antes de nós iniciarmos, eu gostaria de orar com você. Onde você está agora, curva sua cabeça e vamos orar e pedirmos orientação ao nosso Deus. Pai soberano, em o nome de Jesus, nós somos gratos por mais uma vez estarmos em tua presença e nesta oportunidade gostaríamos de agradecer ao Senhor por tudo quanto o Senhor está fazendo. Continue conosco, é o que nós clamamos e pedimos em nome de Jesus. Estamos iniciando mais uma série de estudos do curso básico em teologia, oferecido pela ETAD, e você, caro aluno, vai ter a oportunidade de juntos meditarmos um pouco sobre a palavra do nosso Deus, certo? Vou fazer um ajuste rápido aqui, para que essa gravação seja muito boa para você. Só ajeitar aqui, pronto, e a gente já começa essa aula tão gostosa que é falarmos da epístola de Tiago. E eu quero, já de antemão, dizer a vocês que nós estamos felizes pela ETAD estar nos oferecendo todo esse subsídio para que nós possamos aprender da palavra de Deus, certo? Então já vamos iniciar com a aula dizendo para você e mostrando a você esse slide maravilhoso que é nos oferecido e tem por autoria do nosso irmão Julie Goodson. Eu quero agradecer a Deus pela vida do amado irmão que nos proporcionou esse slide tão abençoado para que hoje pudéssemos ter esta aula. E aqui nós começamos. Esse vai ser o nosso slide principal. E a partir daqui nós iniciamos a nossa aula abençoada. Lição de número 3, a Epístola de Tiago, continuação. E eu já quero adentrar com essa frase: o homem é salvo apenas pela fé? O que você acha? A resposta é sim. Se tiver fé verdadeiramente, mediante a fé, ou melhor, vamos começar de novo. O homem é salvo apenas pela fé? Sim. Se tiver fé verdadeiramente. Mediante a fé, ele não somente obtém a salvação, como pratica obras de amor por amor ao Mestre. Essa fé advém do Senhor. Está lá em Tiago 2, 20 ao 23. Tiago afirma que há um tipo de fé que reside apenas no intelecto, não atingindo jamais o coração. Esse tipo de fé não salva ninguém. Até os demônios a possuem, como relata o nosso querido irmão Tiago. Pois bem, você já parou para pensar e analisar a respeito da fé? Tiago ele vai trazer para nós essa palavra tão abençoada que nós muito pronunciamos em nossas igrejas. Muitos pregadores, cantores, líderes no geral, pronunciam essa palavra, fé. E nós sempre tivemos essa dúvida: que tipo de fé é a que salva? Tiago vai tratar disso de uma maneira muito especial. Ele vai dizer que a fé sem a obra, ela é morta. E ele vai colocar isso para nós de uma maneira muito simples e muito objetiva. Ele vai dizer que existem duas fés. Uma fé que provém do Senhor, e essa fé que provém do Senhor é aquela que vai nos impulsionarmos a sermos salvos. Ou seja, essa fé vai produzir em nós obras merecedoras de salvação. E existe uma outra fé, a fé do intelectual, ou do intelecto. Essa fé
é aquilo que você e eu muitas das vezes fazemos. Essa fé produz obra, simplesmente obra, mas são obras mortas. Ou seja, uma pessoa ela pode ser boa, ela pode fazer obras voluntárias e não ser salva. Entende? É isso que Tiago está diferenciando para nós. Talvez você possa estar dizendo, nossa, eu sou uma pessoa boa, eu ajudo o próximo, eu faço por onde, eu não leso ninguém, eu não falo mal de ninguém, eu produzo obras. Mas essas obras sem Cristo, ela é morta. E essas obras sem Cristo, elas não produzem salvação. A salvação que Tiago está dizendo através da fé é a fé verdadeiramente em Cristo. Mediante a fé, ele não somente obtém a salvação, como pratica obras de amor. Ok? Então, recapitulando, a fé sem Jesus, ela é morta. Não adianta você ser muito bom. Não adianta você fazer o bem para todos, achando que vai alcançar a salvação por essa fé. Não, você não vai. Ou por essa obra, não vai. A obra a qual Tiago está dizendo é aquela obra que é produzida através da fé genuína em Cristo Jesus. Tá certo? E aqui tem uma outra parte importante aqui que eu quero mencionar com vocês. E essa parte é algo especial, que é o esboço da nossa lição de hoje. Qual que é o esboço da nossa lição de hoje? Primeiro, a fé e as obras. O mau uso da língua, a origem das guerras e contendas, as riquezas e orgulhos, e depois a gente vai ter a conclusão. A conclusão. Eu vou mostrar aqui para vocês o esboço desta lição de hoje, certo? Para que você possa fazer essa anotação aí maravilhosa. E aí a gente entra no texto de referência, né? A fé e as obras. Deixa eu falar algo para vocês aqui. No livro-texto, na página 48, a qual nós estamos com ele na mão aqui, vai dizer o seguinte: a fé sem as obras é morta. Tá? Tiago capítulo 2, versículo 14 ao versículo 20. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso, semelhante fé salvá-lo? Ou salvá-lo-ei? Ou vai salvá-lo? Já parou para pensar nisso? Já se fez essa pergunta? Nada faz para ajudá-lo. O homem faminto e sem agasalho permanece na miséria. Sabe o que Tiago está dizendo aqui? Tiago vai dizer algo muito importante aqui para nós no capítulo 2, versículo 16, para que você entenda o versículo que nós acabamos de ler. O autor apresenta o exemplo de um irmão que diz ao carente de roupa e alimento: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos. Bem intencionado, ele deseja que sejam satisfeitas as necessidades do seu irmão. Contudo, nada faz para ajudá-lo. Veja, o que Tiago está dizendo é muito claro para nós. Tiago está dizendo o seguinte: não adianta falarmos muito e praticarmos quase que nada. Não adianta orarmos por alguém e se nós não tivermos atitude para ajudá-lo. Não adianta nós dizermos que somos bons e não praticarmos a bondade. Tiago está dizendo o seguinte: não adianta você ter fé, uma simples fé, e não ter a obra produzida por essa fé. O que esse versículo está dizendo para nós é o seguinte: adiantou ele falar vai em paz? Adiantou pedir que as coisas fossem boas para essa pessoa? Não, porque ele despediu aquele homem de mãos abanando. É isso que Tiago vai contar para nós hoje, para que nós possamos compreender isso. Porque a fé sem obra não salva ninguém.
É uma pergunta que foi feita. Por que tal fé não passa de uma aprovação mental perante um fato? Tiago oferece-nos um exemplo no capítulo 2, versículo 19. Crês tu que Deus é um só? Faz bem, até os demônios creem e temem. O diabo crê no poder e na sabedoria de Deus, mas a sua fé não influi em suas ações. Entende? Consegue compreender isso? As nossas ações, baseadas nesta fé genuína, ela vai produzir obras para a nossa salvação. Obras dignas de um homem e de uma mulher salvo. Se nós não tivermos essa fé genuína, produzirmos somente a fé do intelecto, ou seja, acreditar, o diabo também acredita. Ele estremece, mas ele não obedece. Se ele sabe que Deus existe, ele sabe que o poder de Deus é genuíno, mas ele não muda sua atitude. É assim quando um crente chega até Jesus. Se ele não mudar a sua fé a ponto de produzir nela, através dela, obras maravilhosas dignas de salvação, em vão ele passa o seu tempo perante Jesus. Vai acontecer igual acontecia no passado, a qual as pessoas ouviam falar de Jesus, mas não conseguiam e não queriam segui-lo. Alguns foram e seguiram ao Mestre, mas muitos não. Ok? Tiago cita o exemplo de Abraão, cuja fé operou conjuntamente as obras. Por que teria Abraão sido justificado pelas obras? Ocorre que ele não hesitou em obedecer à ordem divina, oferecendo Isaque, seu único filho, para sacrifício. Abraão creu em Deus. É diferente de nós fazermos alguns sacrifícios sem crer. Aí a gente pode abrir um leque aqui de você ofertar, de você dizimar, de você produzir obras voluntárias, fazer o sopão para entregar lá na cidade, fazer a leitura da palavra introdutória, lavar o banheiro da igreja, produzir obras. Mas sem crer em Deus, nada disso resolve. Abraão, ele creu, ele não hesitou, ele acreditou, ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa. É tanto que ele cita lá embaixo, no monte, para o seu filho. Nós temos tudo aqui, certo? Certo. E o cordeiro? Ele afirma dizendo, o cordeiro Deus preparará para si. Então ele creu. Ele não sabia como que Deus ia fazer, mas ele acreditou que o Deus a qual o pediu aquela obra era fiel para cumprir. Cumprir com seus desígnios e foi justificada por sua obra de fé. Abraão, ele recebeu isso e hoje ele é o pai da fé. Por quê? Porque ele creu no nosso Deus. Seguindo essa linha de raciocínio, a gente entra no texto 2, o mau uso da língua. Tiago traz para nós também essa orientação. O mau uso da língua. E eu quero ler para você algumas coisas que eu anotei aqui no livro do texto, que eu acredito ser de muita valia e importância para nós. Aparentemente havia muita inveja entre os crentes, o que resultava no mau uso da língua. Reclamações, contendas, murmurações, enfim, eram maledicências. Quando eu comecei a analisar isso, eu comecei a entender que para que uma igreja produza algo bom, uma obra boa, ela precisa ter cuidado com a língua. A continuação da epístola de Tiago vem retratando isso. Falamos nas lições passadas das dificuldades que eram e dos problemas que se surgiram ao longo da igreja no seu crescimento. Com o crescimento da igreja, foi necessário as epístolas gerais, né, para que nós pudéssemos ser guiados por ela. Pois bem, nesse momento, o que estava acontecendo na igreja?
o poder da língua estava sobressaindo a obra. Veja que Tiago está dizendo que esses eram maledicentes, pois eles murmuravam, pois eles falavam mal uns dos outros e não percebiam isso. Se nós formos analisar, não está diferente do dia de hoje. Nós precisamos ter cuidado com esse mal, chamado língua, que tem trazido tanta diferença, tanta injustiça. Não literalmente o órgão língua, né? Mas o que ela produz, as palavras que ela produz. Nós precisamos da língua para falar, precisamos da língua para louvar o nome do Senhor, precisamos da língua para pronunciar palavras boas, mas nós precisamos ter cuidado também com ela, porque ela tem sido a causadora de tanta contenda na igreja e tantos problemas. E você, meu irmão, você, caro aluno, precisa ter cuidado com a língua, pois nesta casa, nesta igreja, nesse contexto que nós estamos falando, tinha a má palavra sendo pronunciada ali. Reclamações e contenda. Pare de reclamar. Pare de criar contenda. Fazendo isso, você vai colocar aquilo que Tiago orienta para nós no capítulo 3. Ele vai falar duas formas de sabedoria. Sabedoria que vem do alto. É essa que a gente quer. Não é a sabedoria simplesmente a sabedoria terrena. Nós queremos a sabedoria que vem do alto. Se nós controlarmos a língua, nós vamos conseguir produzir sabedoria do alto. Como assim? Nós vamos receber orientação do Espírito Santo e ele vai nos conduzir, ele vai nos guiar e vai ser uma bênção para a nossa vida. Certo? Então, você, meu irmão, que talvez não se atentou para aquilo que nós estamos falando a você, se atente. Se atente agora, porque você vai precisar controlar essa língua. Você vai precisar controlar essa língua. E aí nós partimos para o texto 3. O texto 3 vai dizer para nós as origens das guerras e contendas. E colocou aqui um parágrafo bastante importante para que a gente pudesse entender. Qual que é a origem das guerras e contenda? Mente mundana. A mente mundana traz guerras e contendas dentro da igreja. Lembra dessa frase que nós muito falamos no meio evangélico? Oficina, mente vazia, melhor dizendo, mente vazia é oficina do diabo? Pois bem, uma mente mundana traz um prejuízo que você não pode nem imaginar. Olha o que está acontecendo nesse contexto. Tiago via os judeus cristãos como contenciosos que disputavam acerca de doutrinas e provocavam desordens na igreja. Tiago bem podia perceber a mente mundana de que eles estavam possuindo, a ponto de escrever-lhes que a razão e a origem dessas contendas estavam nos prazeres que militavam em sua própria carne. A mente mundana traz uma dissensão tão grande no corpo da igreja, a mente mundana traz uma dissensão tão grande na obra do Senhor, o prejuízo é incalculável. Quando nós não apresentamos uma mente sadia perante a igreja, perante a obra, nós produzimos esta mente que Tiago está dizendo. E esse contexto do povo judeu aqui, da igreja, que estava agora em pleno crescimento, tinha as contendas e as divisões produzidas por quê? Pela mente humana. Queriam poderes, queriam fama, queriam a cadeira de mestre. Não deixe que isso aconteça na sua vida, pois no dia que isso acontecer, nós vamos decair ou vamos cair na desgraça. O escritor da epístola continua com toda a autoridade e aponta-lhes os sinais de uma vida infiel.
E ele diz o seguinte: cobiçais e nada tendes. Não adianta termos uma mente mundana, querer tudo, querer atacar tudo, querer fazer tudo, querer abranger tudo. Nada temos. A gente cobiça, mas não chegamos a lugar nenhum. Porque a nossa mente ela está sendo moldada pelos prazeres da carne. Mas se nós hoje mudarmos isso, a obra de Deus será beneficiada. Então não permita que esse contexto de Tiago capítulo 4 adentre na sua vida. Repreenda essa mente mundana. Ele continua dizendo ainda, a tendência do coração humano é jamais contentar-se com o que tem. Já descobriram isso. Tem muita gente que já descobriu isso. E sabe que o coração do homem, a mente do homem, ela cobiça e nunca está satisfeita com o que tem. É por isso que você vê tanto vento de doutrina, é por isso que é fácil guiar o povo, é fácil conduzi-lo para o erro, porque muitos com a mente mundana não conseguem ver a cilada de Satanás, não conseguem ver o laço do passarinheiro, ele não consegue. Mas nós, em nome de Jesus, vamos mudar isso. Deus tem muito para nos dar. Deus tem muito para nos dar. Mas para que isso aconteça, é necessário que a gente repreenda essa mente mundana. Certo? Vamos continuar aqui. E nesse contexto, a gente continua entendendo aquilo que Tiago está dizendo. Tiago, agora no capítulo 4, vai falar do quê? As riquezas e o orgulho. Lembra? O que acontece? Se nós cobiçamos e nada temos, é de se esperar que a riqueza e o orgulho também apareçam na epístola. E Tiago vem dizendo para nós o seguinte: aquele que diz hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro, está incorreto em jactância, isto é, em vaidade, de sentir-se autossuficiente para planejar a própria vida. Quando nós temos a mente mundana, nós esquecemos até das orientações de Deus e queremos caminhar com os nossos próprios pensamentos, com os nossos próprios pés, sem pedirmos orientação a Deus. Tiago não está dizendo que é proibido, é pecado enriquecer. Não. Tiago está dizendo que é proibido você ajeitar todos os planos sem consultar a Deus. É isso que Tiago está dizendo. E tem muito crente, caro aluno, que tem sofrido por isso, pois ele planeja e executa sem a orientação de Deus. Depois, colhe. Não adianta plantar melancia e achar que vai colher abacaxi. Tu vai colher melancia. Então, antes de fazer qualquer coisa, Tiago está dizendo: as riquezas e o orgulho. Não é pecado ser rico. Eu oro a Deus que você tenha muito. Muito mesmo. Mas não adianta ter riqueza sem ter Jesus. Do que adianta ter tudo e não ter nada? Observe isso. Depois, ele vai falar do pecado da omissão. Por quê? Se nós não planejamos, se nós não pedimos orientação, se nós não fazemos nada perante o nome do nosso Deus e perante a palavra de nosso Deus, vai cair para nós o pecado da omissão. Qual que é esse pecado? Após lerem os versículos 13 a 17 do capítulo 4 de Tiago, é provável que alguns perguntem qual é o sentido da palavra maligna presente no versículo. Sem dúvida, não é pecado. A preparação para o futuro, ou seja,
Não é pecado planejar o futuro, investir para o futuro, querer o melhor no futuro. Não é pecado isso. Eu afirmo isso para você. Não é isso que o Tiago está dizendo. A palavra maligna aí empregada fala de uma transgressão por omissão. A pessoa está omitindo, especialmente os cristãos que estavam omitindo a vontade de Deus ao terem seus planos para o futuro. Ou seja, se nós planejamos o futuro sem Jesus, estamos omitindo. E é isso que Tiago está dizendo. Tudo quanto nós vamos fazer, fazemos pela orientação do Espírito Santo. Então, nós pedimos que ele vá no nosso presente e também no nosso futuro. Não adianta eu ir para o futuro sem Jesus. Não adianta eu ir para o futuro sem a palavra. Não adianta. Se nós continuarmos indo sem Jesus, nós vamos pegar e ter as riquezas desonestas. Está lá no capítulo 5. Evidentemente, vemos a existência de alguns ricos na igreja, os quais foi dirigida esta epístola. Então, Tiago está dizendo, a mente mundana produz o quê? Guerras de contenda. Produz o quê? A vontade de fazer as coisas de qualquer jeito. E depois vai produzindo riquezas desonestas. Um rico infiel pode folgar em riqueza, mal adquirida, pensando que serão esquecidas as suas transgressões. Deus não esquece. Não adianta sermos ricos ilícito, roubando de um, roubando de outro, enganando um, enganando o outro. Comprou por 100, quer vender por 500 para o irmão e fala ainda que pagou 500, está vendendo a preço de custo. Isso é pecado, irmão. Isso é pecado. É enricar ilicitamente. É tentar ganhar o que não pode em cima do próprio irmão. É isso que Tiago está dizendo. Tiago não está falando que você não pode ser rico. Não. Tiago está dirigindo essa epístola, essa palavra agora, aos ricos que tinham a sua riqueza, que adquiriram a sua riqueza de forma desonesta. Se você pratica isso, se eu pratico isso, nós precisamos mudar o nosso conceito e nosso valor. Deus mantém em dia o registro minucioso de nossas ações. Assim, cada um receberá a recompensa que merece. Romanos capítulo 14, versículo 2. Então, não pense você que enganando e fazendo, enriquecendo ilicitamente, que você não terá, que eu não vou ter a recompensa. Vamos ter. Ok? Então, hoje, se porventura essa palavra falou o teu coração, como tem falado no meu, vamos rever conceitos, valores e atitudes. Porque a palavra dirigida a essa igreja, a esse povo, é a mesma que está sendo dirigida a nós nesse exato momento. E assim, nós chegamos à parte da conclusão do capítulo 5, ou melhor, do texto de número 5. Queridos, eu quero reforçar a você. Não adianta termos tudo e não termos Jesus. Não adianta. Sem Jesus, como diz o hino, não dá. Sem Jesus, não dá. E nessa conclusão, tem uma palavra que eu grifei aqui para vocês. Sede paciente. Talvez você sempre escuta alguém dizendo, tenha paciência de Jó. É difícil, não é? É muito difícil. Mas a paciência persevera e vai gerar uma ação de Deus. Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do nosso Senhor. Estas palavras de advertências e consolação destinam-se aos cristãos oprimidos. Porque você acha que Tiago agora não ia referenciar a palavra aos irmãos que sofriam por causa de tudo isso que nós lemos até agora e vimos? A mente mundana,
a riqueza ilícita, alguém está sendo lesado, alguém está sendo ofendido, alguém está sendo levado para trás ou colocado para trás, alguém está sendo oprimido. Tiago agora está dizendo para esse que está sendo oprimido, sede paciente até a vinda do Senhor. Pois o Senhor, nosso Deus, ele é justo, ele é fiel. A paciência do cristão, ela vai produzir livramento. Tiago anima os irmãos, lembrando-lhes a vinda próxima do Senhor, quando retribuirá aos ricos corruptos com o devido castigo com seus atos vis. Basta perseverar e confiar sempre em Deus. Veja que se nós continuarmos perseverando, Deus vai mudar o nosso cativeiro. Mas não é mudar para outro cativeiro. Deus vai mudar o nosso cativeiro e vai arrancar-nos desse cativeiro. Vai produzir em nós a fé que Tiago está dizendo. Essa fé vai produzir em nós obras dignas de salvação. Obras dignas de sermos justificados. Deus abençoe a você que está sendo oprimido agora. Por causa de alguma coisa que você está fazendo para Deus ou por causa de uma obra que você está fazendo para o reino do Senhor. Bem-aventurado é você. Agora, quem está te oprimindo, quem está tentando puxar o teu tapete, quem está tentando fazer a sua vida no inferno, esse vai ter com Deus. Só tenha um pouquinho de paciência. Não vos queixeis uns dos outros. Então não fique queixando. O irmão A, o irmão B, o irmão C. Não pode isso, não pode aquilo. Fez isso por mim, fez aquilo. Tem praticado isso, esse não presta, aquele vale nada. Deixa. Uma vez que se dispõe a esperar com paciência a volta do Senhor, o cristão deve estar livre do pecado da murmuração e das críticas. É muito difícil praticarmos isso, mas é necessário. Comece a praticar dia após dia, pois isso também é um exercício. Fazendo isso, nós paramos de murmurar, paramos de criticar e Deus será honrado. Não jureis. Aqui estão duas maneiras de se cair em juízo. A primeira é queixar-se dos irmãos. E a segunda é jurar temerariamente para apoiar uma declaração feita. Ou seja, juro que é verdade, juro que vou fazer, juro que vai fazer aquilo, que vai acontecer aquilo. Não, o Tiago está dizendo é sim, sim, não, não. A palavra é sim ou não. Se não querem acreditar em você, não tem importância. Você fez a tua parte. Você não precisa ficar jurando. Juro que isso aqui vai acontecer. Juro que aquilo ali eu vou te levar. E juro que vou te ajudar. Não. Tiago diz sim ou não. É o que precisamos aprender todos os dias. Deixa eu ver se eu não esqueci nada. E aí, lá no nosso livro-texto, na página 59, vai ter uma lista para aquele que é justo. Ou, conforme ensina Tiago, justo é o que tem essa lista. É o que tem essa lista. E o que tem nessa lista? Vamos ver se você se enquadra em uma dessas coisas. Primeiro, é paciente na provação. Está sendo paciente? Então, tu é um justo. Possui a sabedoria do alto. É pronto para ouvir. É tardio para falar. É ativo, praticante da palavra. Lê a palavra, vai para a escola dominical, faz curso teológico, lê um livro. Está fazendo tudo isso? Tu está enquadrando aqui. Não faz acepção de pessoa. Todo mundo é bem-vindo. Todo mundo é bem-vindo. Lógico que não é porque veio de um jeito que tem que ficar. Mas é bem-vindo. Não faz acepção de pessoa. Mostra sua fé pelas obras que pratica. Domina a própria língua. Não nutre ambição egoísta. Não quer puxar o tapete do outro. Não quer buscar o cargo do outro, a liderança do outro.
Procura o seu espaço. Não julga os irmãos. Não se vangloria acerca do futuro. Não precisamos disso. Não se envolve em transações desonestas. Isso aqui, irmão, é fato. Irmão que gosta de comprar coisa roubada é pecado. É pecado. Tem muita gente aí que gosta de fazer isso porque é mais fácil. Vai nas feiras do rolo da vida aí e fica lá adquirindo. Lógico, lá tem gente honesta? Tem. Mas, irmão, vigia. Vigia. Se o produto custa 2.000, tá vendendo por 100, ou tá quebrado, é roubado. Não tem explicação. Então, vigia, querido. Não se aproveita dos seus subalternos. Não se aproveita do inferior a você. Tem muita gente que vai cair, hein? Tem muita gente que vai cair. Tem muita gente. E assim, nós finalizamos essa lição de número 3. Todo o conteúdo que você precisa saber está no livro. Então, leia. Leia e medite. Certo? Que Deus nos abençoe. Deus nos guarde. Que Deus nos livre e nos dê paciência. É o que eu clamo e peço em oração. Até a próxima, querendo o nosso Deus. E assim nós iremos terminando esta lição. Terminando, dizendo a você uma palavra especial. Tenha fé, tenha esperança, e assim nós vamos caminhando. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos na beleza da tua santidade. Te adoramos e pedimos ao Senhor que continue nos abençoando. Seja conosco. É o que eu clamo e peço em nome de Jesus. Até uma próxima, meu irmão. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde.